Esse videocast não tem o intuito de desrespeitar ou minimizar a dor de nenhuma vítima ou de suas famílias. Nosso objetivo é educativo. Queremos mostrar, por meio de casos reais ou da representação nas séries do AXN, como funcionam as investigações policiais e destacar a importância do trabalho da polícia na resolução desses crimes. Começa agora o programa feito especialmente para quem ama mergulhar em crimes e mistérios, sejam eles da ficção ou da vida real. Eu sou Ju Cassini, criadora de conteúdo apaixonada pelo universo do True Crime e pelas séries do canal AXN, e esse é o podcast Realidade ou Ficção? Um crime, várias pistas, só uma verdade, do canal AXN. No episódio de hoje, falaremos de um caso que permaneceu anos sem solução, até que uma testemunha finalmente tivesse coragem de contar o que sabia. Jane e todos os outros nomes e locais descritos aqui são fictícios, porque o desafio dos nossos convidados é tentar descobrir: esse é um crime real ou um crime de ficção? Vocês conseguiriam, com as informações dadas aqui, apontar um suspeito? Eu tenho aqui comigo a nossa convidada especial da temporada, a fotógrafa pericial Thelma Rocha. Bem-vinda! Muito obrigada. Muito feliz de ter você aqui. Para quem não sabe, a Thelma, além de fotógrafa pericial, é também host do Perícia Lab junto com o Ricardo Salada. Você acha que dá para dizer se um crime é real ou não só ouvindo como ele aconteceu? Não, só ouvindo… não sei. Eu acho que só ouvindo… sem visualizar nada, né? Aí você fica à mercê de quem tá contando, né? É um pouco difícil, né? Depende das evidências. Pois é. E para completar o nosso time de investigadoras, a gente recebe a Vitória Okida. Ela é hacker ética, estudante de engenharia de software e voluntária em investigações cibernéticas. Bem-vinda! Prazer ter você aqui. Fiquei muito feliz pelo convite, sou super fã da Thelma. Ah, que legal! Sua também. Sempre acompanho vocês duas. E eu gosto muito de participar, né? Porque eu assisto muito e eu trabalho também com isso, mesmo que seja só no digital, né? Não igual a Thelma, que vive isso, mas eu fiquei muito feliz pelo convite. Sim. Feliz de estar aqui. E super interessante seu trabalho, né? Na verdade, os hackers éticos, na sua maioria, eles fazem os testes de vulnerabilidades. Que eles testam a segurança de sistemas e plataformas. Só que você também pode migrar para outras áreas. Então, você pode utilizar também do que você sabe, ou para ajudar as pessoas, ou também para trabalhar com isso. Hoje a gente traz para o nosso QG o caso da Jane e seu desaparecimento, e nossas convidadas vão participar com a gente dessa história, usando as informações do nosso dossiê para tentar desvendar o mistério. E no final, eu quero saber delas e de vocês se essa é a história de um crime real ou ficcional. Jane morava em uma cidade litorânea com a mãe e os 3 irmãos, e tinha 17 anos no momento de seu desaparecimento. Era uma menina muito bonita e tranquila, e tinha terminado um relacionamento há poucos meses com um rapaz, com a justificativa de que ele era muito festeiro. Boatos corriam pela cidade sobre ela e sua vida amorosa, julgamentos sobre a quantidade de romances que ela tinha. Dizem que ela sofria bullying dos colegas justamente por conta desses boatos, que ninguém sabia afirmar se eram verdadeiros ou não. Numa tarde de outubro, Jane conta à mãe que sua amiga Kate vem pegá-la de carro para um passeio num parque da cidade. Então agora a gente vai começar colocando as silhuetas dos nossos personagens no nosso mural. Primeiro, a gente tem a Jane, a garota desaparecida. Também temos o ex-namorado dela, que a gente já comentou. E a Kate, que é a amiga que foi levar ela para um passeio no parque. Aquele era um programa corriqueiro para as meninas, e a mãe de Jane não achou que nada de mal poderia acontecer à filha. Ela só pede que as meninas não voltem depois das 6 da tarde, para não pegarem estrada muito tarde. Já passa das 6 e as meninas deveriam estar de volta, mas não há sinal delas. O telefone toca na casa de Jane e sua mãe atende. É a Kate que pede para falar com a amiga. A mãe de Jane sente que há algo de estranho e explica que a filha ainda não voltou e que achava que as duas estivessem juntas.
Kate conta que ao chegarem no parque, encontraram com 3 rapazes amigos de Jane que estavam num Camaro azul e que Jane quis ficar com eles. Então, temos 3 rapazes no tal Camaro azul que a gente também vai colocar no nosso quadro. Kate conta que insistiu para que elas ficassem juntas, mas a Jane não deu ouvidos, então a Kate saiu para abastecer o carro. Quando voltou, a amiga já não estava lá e nem os rapazes. As buscas por Jane começam imediatamente, com a família e os amigos se mobilizando pela cidade, todos muito empenhados em encontrá-la. 3 dias se passam sem que as equipes de busca encontrem qualquer pista. Até que uma denúncia surge. Um corpo havia sido encontrado próximo a uma trilha por 2 pessoas que caminhavam pela região, não muito distante de onde Jane teria desaparecido. A cena é chocante e é muito importante para a gente entender exatamente como era. O corpo está de bruços em um córrego raso, os cabelos ruivos cortados de forma desigual e a cabeça está sob um tronco de árvore de mais de 30 quilos, impedindo a sua movimentação. É a Jane. A polícia percebe que havia no corpo sinais de afogamento forçado e luta corporal, e presume-se que o tronco foi colocado sobre o corpo somente após a morte. Então, vamos falar de primeiras impressões. O que vocês estão achando até agora? Eu vi que vocês anotaram algumas coisas aí. Pelos detalhes que você passou inicialmente, nós temos, entre aspas, ou testemunhas ou suspeitos. E me parece um crime, talvez, de vingança pela forma que foi encontrado o corpo, né? Com sinais de luta corporal, a questão do cabelo, né? Ter sido cortado, Sim. afogamento. Então, é algo que eu já consegui, já me chamou a atenção ali, né? Não é algo assim, sei lá, a pessoa morreu afogada Sim. e foi encontrada ali. Não, Tem outros alguma elementos, coisa né? aconteceu. Foi exatamente o que eu anotei, ó. Eu anotei cabelo igual a mulher. Então, para mim, tem mulher envolvida no crime. Por né? ter cortado o cabelo dela. Eu acho que vai para um segmento aí de vingança, de ciúmes, de trama mesmo, entendeu? Mas eu não sei, não é uma regra, Sim. né? Você tem muitos feminicídios onde a mulher cultua muito cabelo e O homem corta. o agressor, ele faz questão de cortar, mas antes de matar, que é justamente para machucá-la psicologicamente, né? Entendi. Então, assim, mas existem outros crimes de ciúmes, que não é marido e mulher, que são de mulheres para mulheres. Então, aonde está a sua beleza? No seu cabelo? Antes de te matar, eu vou cortar seu cabelo. Tanto é que quando tem uma briga, assim, a gente, sei lá, vê uma briga numa festa ou na rua, é sempre o cabelo. Puxar cabelo, é sempre né? no cabelo que elas pegam ali. Então, realmente, o cabelo é uma parte muito importante da nossa feminilidade, né? Sim. Então, se a pessoa quiser atingir de alguma maneira, o cabelo é um detalhe que chama muita atenção. Pra mim também chamou bastante atenção. Tá, interessante. Bom, pra gente continuar, eu vou entregar pra vocês o dossiê do caso. Os 2 contêm as mesmas informações pra cada uma. Então, se vocês puderem abrir e contar pra gente o que vocês estão vendo, mas são algumas coisas que foram encontradas na cena do crime. Também não tem os nomes dos locais pra gente não revelar ainda muitas informações. A foto de um Camaro azul e um mapa que mostra o bairro onde a vítima morava e onde o corpo foi encontrado. E qual é a distância dos 2 locais? É próximo? Então, eu não sei exatamente a proporção que esse mapa foi feito, mas assim, aparentemente não é uma distância absurda, não. Tá. Né? Veio um cabelo também. Tem cabelo. O cabelo que foi cortado, né? Eu ia falar, o seu tem, o meu não. Não, tá dentro aqui do… Sim. Ela mexe. Olha, cabelo ruivo ainda. Pois é. E a gente tem a notícia de que ela tinha ido pro parque com a amiga, né? E o corpo dela foi encontrado em uma região que, né, parece ter uma área verde. Geralmente, quando você tem um local de extrema agressão e a vítima tá se defendendo, você encontra chumaços de cabelo, né? Mas em que condições?
agrupado, em nó, foi puxado. E aí você não tem uma uniformidade nesse chumaço. Tanto que você fala assim, teve uma briga, arrancaram o cabelo, você tem fios mais soltos. Aqui me remete a um corte. Corte mesmo no Você vê cabelo, um né? Não foi corte mesmo, arrancado. né? Não, eu acho que não foi arrancado. Eu acho que foi cortada uma mecha. Então, aí eu acho que é vingança, E você ciúmes. E você acredita que isso teria sido feito antes ou depois da morte? Eu O acho que, corte no eu cabelo. acho que o agressor vale a pena, né? De ser antes, Uhum. para a vítima ver, né? Você mencionou que tinha uma pedra sobre Um tronco. tronco bem pesado em cima dela. É considerado vilipêndio? Se Depois. for constatado que foi pós-morte, Tem um vilipêndio de cadáver aí, Uhum. já não tem? entendeu? Se foi pós-morte e a intenção era, digamos assim, maltratar ainda mais um corpo já sem vida, talvez alguém enquadre num vilipêndio. Senão você pode também enquadrar na ocultação, na tentativa de ocultação do cadáver. Talvez o tronco grande, pesado. E também é mais um crime, né? Uhum. E a partir do que a gente tem agora, quais seriam as estratégias que vocês teriam para seguir com essa investigação? Eu começaria pelos 3 rapazes, né? Que foram, entre aspas, as últimas pessoas que viram ali a vítima. Porque a amiga já mencionou que… Não que daria pra descartar, né? Porque a gente não tem certeza, né? A gente acha uma coisa e não é. Uhum. Mas eu começaria por eles, e aí juntaria o que um tá falando com o que o outro tá falando. Mas você viu realmente a fulana de carro lá no parque? Uhum. É pra gente ver se batem as versões das 2 pessoas aqui, né? Dos rapazes e da amiga da Kate. Com certeza. Eu sim. começaria imediatamente pela amiga da Kate, Uhum. né? Porque para mim, de repente é um álibi armado, essa coisa do ligar para a mãe e já… Verdade. Pra sentido. perguntar da amiga, isso, né? ou seja, olha como eu tô preocupada, fui eu que vim com a notícia. E de imediato, você já é descartada, né? Descartada como suspeito, né? Isso, então eu partiria primeiro para a amiga. Uhum. Interessante. E aí, gente, o que vocês estão achando? O que vocês conseguem entender a partir dos elementos presentes no dossiê? E a gente quer saber de você que assiste a gente no YouTube ou escuta a gente no Spotify ou em qualquer outra plataforma. Esse caso é realidade ou ficção? Conta pra gente aqui nos comentários do canal ou no nosso Instagram, @canalexn. Após o funeral de Jane, a polícia segue na busca pelos tais garotos com quem ela havia ficado no dia do desaparecimento, mas sem sucesso. Por conta da forma como o corpo foi encontrado, em especial as marcas que indicam o afogamento forçado e os cabelos cortados da vítima, a polícia suspeita que o crime poderia ter uma natureza de vingança ou algo do tipo. Afinal, por que é que alguém que não conhecia a vítima cortaria seus cabelos? Além disso, o tronco parecia ter o papel de esconder o corpo de quem a estivesse procurando. Kate e Mary, também amiga de infância de Jane, acabam se aproximando da família nesse momento de luto. Kate e Mary conheciam Jane desde os 7 anos, e as 3 formavam um trio inseparável, daquelas amigas que estão sempre juntas, mas também sempre brigando, competindo por garotos e por atenção, como todo adolescente. Após o crime, Kate se sente muito culpada por ter deixado a amiga sozinha no parque. Ela foi parte essencial das buscas, esteve presente no velório e manda até mesmo um cartão com um pouco de dinheiro para a mãe de Jane, para ajudar com o que fosse preciso. Eu vou colocar a Mary também no nosso quadro como a outra amiga da Jane. Tá tudo circulando em torno da Jane, né? A gente tem as amigas, a gente tem os rapazes do Camaro, a gente tem o ex-namorado. Eu acho que esses rapazes nem existem. Tá me parecendo que foi inventado. Só que um detalhe que me chama atenção, porque se eram só as 2, pode ser que ela não tenha feito sozinha, por causa do tronco. Será que uma mulher teria uma força pra erguer? As 2, né? Temos mais informações. Então vamos lá. Mary, buscando formas de ajudar, se oferece para passar um tempo na casa de Jane e se muda com a filha pequena para ajudar a mãe da amiga e consolá-la naquele momento de dor.
Quando crianças, toda vez que a Jane sofria bullying ou era intimidada pelos colegas, a Mary era sempre a primeira a defender a amiga. Aos 14 anos, Mary engravida e para de estudar por um tempo, o que acaba afastando Jane e ela nos últimos anos. Mary chegou inclusive a namorar aquele mesmo rapaz ex de Jane, logo depois que o relacionamento da amiga terminou. Se comportando quase como uma filha substituta para a família, Mary faz questão de estar a par das investigações, visita com frequência o túmulo da amiga e o local onde ela foi encontrada. E não é só. Ela diz ter visto o espírito da amiga próximo àquele córrego. O luto acontece de diversas formas e, para cada uma das pessoas afetadas ali, ele era diferente. Sem muitas provas ou testemunhas além daquelas, a polícia se vê perdida nas investigações. A Mary volta para sua casa com a sua filha e os familiares de Jane voltam aos poucos a viver suas vidas. O tempo passa e o caso é arquivado. Uau! Pois é. E aí, até então, o que vocês estão achando? Eu quero saber as suspeitas de vocês antes da gente continuar mais um pouco. A gente não tem informação do ano que aconteceu isso, não, né? Não temos. Então, eu acho que algumas pessoas, ela tem um poder de persuasão, de artístico. E eu acho que são verdadeiros manipuladores, né? Então, sabem manipular. E aí eu vou fazer um exercício de me colocar no lugar da Kate. Talvez eu me aproximasse da mãe para saber realmente tudo que está acontecendo, para onde a investigação está caminhando. O tempo passa e o caso é arquivado, até que 3 anos após a morte, uma nova testemunha surge e decide revelar informações importantes que prometem mudar o curso das investigações. O que é estranho, a amiga que mudou pra casa da mãe e namorou o ex, me parece que é alguém que tem um sentimento de inveja muito forte. Tipo, eu quero a vida daquela pessoa pra mim. Então, se é alguém assim que tinha uma linhagem totalmente diferente, eu tenho um filho e tal, e eu quero me encaixar naquele círculo, padrão, né? Naquele mesmo padrão. E isso eu acho que é um pouco de psicopatia, né? Por exemplo, até a família, né? Que é até a família da pessoa ter aquele não sei como explicar, né? Aquele usurpar desejo mesmo, né? de você estar totalmente ali no lugar da pessoa, a família da pessoa, fazer o que a pessoa faz. Então, me deu um alerta vermelho em cima dela aqui também. Interessante. A gente não descarta. Interessante. Qual que é o processo de tomada de decisão para que o caso seja arquivado? Quando você tem vestígios, indícios que não corroboram a indicar um suspeito, quando esse suspeito tem um álibi que é constatado, é investigado e não é quebrado, e você não tem nenhuma nova prova que dê uma orientação para as autoridades. Então, ela vai, durante um tempo, insistir em algumas provas, vai tentar coletar outras. Passado um tempo, você vai perdendo ainda mais provas, né? E aí chega uma hora que não tem mais o que fazer. Quando as possibilidades se esgotam e você não chega num suspeito, muitas vezes você tem um suspeito, mas você não tem nenhuma prova concreta ao ponto de convencer o juiz a emitir uma prisão. Entendi. Entendeu? Aí ele é arquivado. Então não é questão de tempo, é questão de esgotarem De esgotar os as meios. possibilidades. Isso mesmo. Entendi, tá. E quem que vocês acham que pode ser essa testemunha? O que ela poderia ter revelado? Pode ser que seja, se existir, né? Só que tem uma foto aqui. Então, se tem a foto, pode ser que exista. Do carro, né? Do carro. Pode ser que seja um desses 3 rapazes, né? Desse Camaro azul. Ou alguém que ainda não foi mencionado também. Eu acho que vai aparecer alguém que sabe muito delas. Que conhece as 3, talvez? Que conhece uma delas, ou, por exemplo, um ex-namorado, ou alguém que também queira prejudicá-las, entendeu? Bom, a gente já falou um pouquinho sobre a relação da Jane também, da mãe da Jane com a Mary, né? Da Mary ir pra casa dela. Pra vocês, não faz sentido nenhum, né? Ela talvez tá querendo ter uma vida como Pode ser um sentimento de inveja. Às vezes a mãe aceitou, né?
por causa do luto, né? Alguma forma encontrar conforto ali de uma pessoa que era próxima. Sim, pelo momento que ela tava vivendo, né? Ou por parte dela usurpar mesmo, né? Uhum. 3 anos após o crime, Ashley, uma colega de escola de Jane que jamais havia mencionado qualquer coisa à polícia, surge com uma informação que culmina com a prisão e consequente condenação dos responsáveis pelo crime. Ou melhor, das responsáveis. Vamos colocar a silhueta da Ashley, que é uma terceira pessoa aqui que apareceu anos depois. Em seu depoimento, Ashley conta que quando a Kate foi buscar a Jane no dia do desaparecimento, elas não estavam sozinhas. A própria Ashley estava com Mary, a outra amiga, num carro logo atrás. Pelo que a Ashley conta, Kate e Mary queriam intimidar a Jane por conta de boatos que ouviram sobre a vítima ter se envolvido com seus namorados, mas não tinham um plano definido. Em determinado momento, elas pararam os carros em um acostamento na floresta e Kate, Mary e Jane começaram a discutir, enquanto a Ashley ficou no carro. As três foram adentrando a floresta enquanto brigavam. Ashley espera do lado de fora por um tempo, pois não quer se envolver naquela briga, mas decide procurar as garotas um tempo depois, sem sucesso. Ao voltar para o carro, escuta um grito vindo da floresta. Mary e Kate voltam sozinhas para o carro e ameaçam Ashley para que ela não conte nada do que aconteceu ali para ninguém. Depois que as acusadas foram presas, já passados 3 anos do crime, a polícia descobre que Mary e Kate, naquele dia, começaram a atacar Jane, a acusando de ter tido relações com seus namorados. Elas cortaram os cabelos da vítima como uma ameaça, mas Jane revidou e discutiu com elas. Kate então afundou a cabeça de Jane no córrego, enquanto Mary não impediu. Mary conta que viu a amiga morrer e que não quis fazer nada para salvá-la. Mary e Kate acabaram condenadas por homicídio em 2º grau, pois o júri entendeu que o crime não havia sido premeditado. A versão defendida foi a de que elas queriam apenas dar um susto em Jane por conta dos boatos sobre seus namorados. E as coisas degringolaram a partir daí. E aí? Era o que a gente estava pensando. Era o que vocês estavam pensando, né? mesmo, né? Vingança, né? Você tem uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa descolada, uma pessoa, né, que as outras invejam, talvez. Vou na mesma linha, acho. Acho que foi vingança / inveja. E a questão de uma ter se mudado para casa dela reforça muito isso, né? Aquele desejo de estar… Inclusive… no caso, menciona que elas fizeram isso por ciúme dos namorados. Só que aí, posteriormente, uma delas ainda se envolve com o ex da vítima. Então, na minha cabeça, parece que era algo que já estava ali, meio interno, e elas só aproveitaram meio que a oportunidade para fazer, né? Então, você fala que a Mary, ela… A Mary, ela só viu tudo, né? Então, o só viu tudo é muito, né? Não, exato. Ela não teria parado, né? Ela não, ficou mas ali… você falou uma frase que é muito interessante. Ela viu a amiga morrer, mas não quis fazer nada. Sim, exato. Né? E o crime de omissão é tanto quanto pesado quanto o da prática. Né? Você deixar de prestar socorro, você deixar de fazer alguma coisa. Ali, a Mary poderia se sair muito bem se batesse o arrependimento eficaz. Nesse caso, se ela se arrependesse ali na hora e talvez interrompesse, ela ainda seria… Então, ela não seria condenada por… Por isso que eu falo que é acusada de nada. arrependimento eficaz. Você não se você se arrepender depois do crime e guardar para você, ou só ir lá confessar, quer dizer, até é considerado. Mas o arrependimento eficaz… Que ela conseguiria esse sim, salvar a vítima. Isso, esse sim vai te trazer bem mais benefícios, porque você teve um arrependimento eficaz. Qual foi? Ter empurrado a Kate, ter falado, some daqui, olha o que você está fazendo, ter tirado a menina, ter feito uma respiração, ter conseguido salvar a vida dela, chamar um socorro, foi um arrependimento eficaz. Mas ainda assim ela seria culpada de alguma coisa ou não, nesse caso? Eu acredito que não. Porque o juizado entendeu que não teve premeditação. Sim.
se partir nessa linha de que não teve premeditação, eu acho que ela se sairia Entendi. Ela não. com uma chance de uma pena mais leve, Sim. né? E no caso dela tentar interromper ali o que tá acontecendo, mas ainda assim a vítima falece. Aí ela sai de lá e fala pra polícia. Entendi. Ainda é um arrependimento. Entendi. Não é eficaz porque não salvou, mas ainda é um arrependimento. Ela teria uma pena diminuída, talvez. Isso, é. Uhum. E a Ashley, pelo fato dela ter presenciado e não ter denunciado, ela também sofre alguma penalidade? Então, eu acho que ela entra no crime de omissão, né? Omissão, né? Ela não presenciou, ela não viu, ela entendeu que aconteceu alguma coisa. Ela entendeu que aconteceu alguma coisa. Tanto que ela é ameaçada, Sim. né? E aí ela se omite. Uhum. Então, eu acredito que tem alguma pena pra ela, sim. Sim. Bom, e por fim não tinha Camaro, né, quer dizer, até tinha Camaro tinha, mas não tinha nada dos homens do Camaro. Eram as 3 garotas. Mas aí, quem são esses 3 rapazes? Em um momento que a polícia não achou nenhum sinal de que poderiam ter 3 pessoas, não fica uma… Não é porque você não achou que eles não existem. Mas essa seria a não, minha faz defesa. sentido, faz sentido. Essa seria a minha defesa. Olha, É que a gente sabe o final da história, né? Daí é mais entendeu? fácil Então, assim, de questionar. você fez uma pergunta que foi: em que momento que um caso é arquivado? Quando é esgotado as possibilidades. Então, vamos entender que a polícia também questionou elas várias vezes. Vamos entender isso. E elas não caíram em contradição. E não surgiu novas provas. E aí você pode até ter um suspeito que você não consegue fundamentar e o caso é arquivado. Uhum. Me chamou a atenção também quando mencionou os 3 rapazes, que você falou que elas chegaram, encontraram com ela no parque com os 3 rapazes e que elas deixaram ela lá. Se são amigas desde infância, às vezes com amigos assim a gente cria uma relação De muito cuidado. maior, né, às vezes do que com a própria família. Eu achei muito estranho também o fato delas, tipo assim, quer ficar aí, então fica Fica aí com eles, né? Gente, você é minha amiga, mas eu arrasto ela pelo cabelo. Não, você vai comigo. A não ser que você conheça os rapazes e fale, tá nem bom, eu sei que são meus amigos. porque a gente não sabe a intenção das outras pessoas. Eu sei da minha intenção, das outras pessoas não. Então, se é uma pessoa que eu conheço desde que eu sou criança, que eu tenho esse carinho, que eu tenho esse cuidado, que foi inicialmente que foi apresentado, é muito estranho também ela ter dito isso pra polícia. Ela tava lá com os 3 rapazes e ficou lá. Eu não acreditaria inicialmente, eu desconfiaria a partir daí. Você que tá assistindo a gente no YouTube ou ouvindo a gente no Spotify ou em qualquer outra plataforma, conta pra gente aqui nos comentários do canal ou no nosso Instagram se acha que essa história é real ou apenas uma história de ficção. E agora eu quero fazer a nossa pergunta final pra vocês. Eu vou entregar 2 plaquinhas, uma pra cada. De um lado tá escrito ficção e do outro real. E aí daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês votarem. Mas primeiro eu queria saber a opinião de vocês. Me deem motivos por que esse caso poderia ser uma história real e por que seria uma história de ficção. Das 2 opções. Quero que a gente faça aqui Quero que a gente tenha essa conversa antes de revelar. Quer começar? Olha, eu acho que ela ir morar na casa da mãe, né? A gente até fala aqui em usurpar a vida. Eu acho que é uma pitada de ficção, né? Mas o resto todo, eu acho que é real, muito real. Eu acho que colocar mais uma pessoa que só ficou ali fora, né, observando, também acho um pouco de ficção, né? Porque a curiosidade humana é muito intensa, né? Você indagaria as meninas, você não quer que eu não fale o quê? Você tá me ameaçando por quê? Cadê a outra, né? Uhum. Então, aí tem uma cumplicidade. Vocês falam, matamos e é pra você ficar quieta, aí tem uma cumplicidade. Então, eu acho um pouquinho de ficção. Uhum. O resto, eu acho tudo muito real. Coisa muito corriqueira, acontece muito, né? A parte do modus operandi ali, de como o corpo foi encontrado, da parte da violência, é algo muito comum que a gente vê com muita frequência acontecer. Mas eu acredito muito na parte da ficção,
pelos detalhes. Porque geralmente quando são casos criminais envolvendo moças, jovens, são geralmente casos que têm muita repercussão. É algo que a gente vê acontecendo. Eu acho que seria muito, assim, difícil, não impossível, tá? Porque a gente vê as pessoas fazendo cada loucura, que você vê a pessoa fazendo aquilo e fala, meu, eu não acredito, né? Eu só acredito vendo e eu vendo, eu não acredito. Essa parte da ficção é essa proximidade, assim, com a família de imediato. Mas a questão da parte da violência, sim, é muito real e isso realmente acontece. Preparadas? Vamos lá. Eu vou fazer a pergunta e aí depois eu vou contar 3, 2, 1 e vocês me mostram a plaquinha ao mesmo tempo. Tipo, tá bom? já agora? Já. Agora. Thelma, Vitória, esse crime é real ou ficção? 3, 2, 1. O caso é real. Sério? Infelizmente, sim. Triste, né? Pois é. E foi isso que me levou a achar que era real. A violência da mulher contra a mulher, às vezes, é muito agressiva. É porque eu sou mais nova, né? Então, assim, eu assisto muitos casos que são mais antigos. Até eu depois, se não tivesse informação, vou procurar pra ver a idade do caso. Porque hoje em dia a população se envolve muito. Então, vários tipos de casos, estelionato, de golpes, assassinatos, crimes sexuais. As pessoas, elas se envolvem muito naquilo ali. Então… Propaga bastante também, né? Exatamente. Sim. Então, eu acho que nesse caso aqui tinha elementos que seriam muito fortes ali para ser colocado um pouquinho mais de pressão na investigação. Eu achei que era real pelo seguinte: vasculhar a rede social, né? Ver se houve uma premeditação, com quem elas conversaram, ou pós-morte. Acho muito válido. Mas muitas pessoas perguntam assim para mim: Thelma, o crime planejado não é bem mais difícil de ser esclarecido? Na minha opinião, não. Porque você vai ter 2 trabalhos no crime planejado: descobrir o plano e depois descobrir a dinâmica. O caso, quando é igualzinho a esse, para mim é o mais difícil, porque não foi planejado. Sim. Elas estavam indo para o parque. Quando ele não é planejado, então foi uma discussão, aconteceu, parou ali e ponto. Choca todo mundo, não era um plano e agora a gente se fecha. E aí você não vai ter um rastro de planejamento. Essa história se trata do assassinato de Michelle Missy Ávila, que aconteceu na Califórnia em 1985. Missy foi morta aos 17 anos por suas até então amigas Karen Severson e Laura Doyle. Após 3 anos de uma investigação que não teve respostas, a verdade sobre o envolvimento de Severson e Doyle no assassinato veio à tona em 1988, quando Eva Chirumbolo, uma testemunha do crime e colega da vítima, decidiu revelar o que sabia à polícia. Ela conta que estava com Karen e Laura no dia em que as duas mataram Missy e que ambas a ameaçaram caso contasse algo para as autoridades. Isso levou à prisão e acusação das duas, que foram condenadas por assassinato em 2º grau em março de 1990, após os jurados concluírem que o crime não fora premeditado. Karen e Laura cumpriram suas penas e foram soltas em 2011 e 2012, respectivamente. Após sair da prisão, Karen Severson escreveu um livro sobre o caso e chegou a iniciar conversas para uma adaptação para o cinema, mas foi processada antes pela família de Missy, acusada de tentar lucrar com o crime cometido por ela. Com a derrota nos tribunais, Karen não tem direito ao lucro das vendas dos livros, que é toda revertida para a família de Missy. A briga judicial entre Karen e a família Ávila teve uma repercussão enorme na mídia, o que fez com que o estado da Califórnia aprovasse a Mrs. Law, que obriga editoras a notificar famílias de vítimas sobre publicações feitas por criminosos. Você acha que se o caso tivesse acontecido agora, nos tempos que a gente está vivendo, tivesse celular e tudo, teria sido mais fácil para esse caso ser solucionado? Eu acredito que sim, porque tudo que a gente faz na internet, nos dispositivos, fica registrado. Mas a gente apaga. Não.
Então, histórico de localização, triangulação de antenas, histórico de conversas, de mensagens, que às vezes não fica explícito, mas ali talvez tenha a intenção de alguma coisa, ou falou-se sobre. Então, através do trabalho da perícia, né, que hoje em dia é o que soluciona muitos criminais, com certeza teria sido resolvido, acho que muito mais rápido, né? Porque tudo que a gente vai fazer, a gente faz com o celular. Sim. Eu vou, sei lá, mostrar o meu documento para entrar numa portaria. Ou vou pedir um almoço. Ou vou pedir um remédio. Ou vou chamar um Uber para eu ir para minha casa. Tudo a gente tudo faz registrado pelo celular. E o celular, ele sabe mais sobre você do que você mesmo. Então, ele muitas vezes, em vários tipos de casos, às vezes que nem tem tanto a ver com o celular é a chave para achar o que você precisa ali de provas ou até mesmo para solucionar aquele caso. O que eu acho que aconteceria o quê? Talvez nem arquivado fosse. Pois é. Então você teria, se fosse planejado, um rastreio anterior. De mensagens, né? E se não foi planejado, o momento em que algum momento elas falariam no celular ou num chat ou qualquer coisa, o planejamento da mesma história. E aí você teria esse rastreio. Você teria a parada do carro durante um tempo, falando, mas vocês pararam na estrada. Sim. Vocês pararam no ponto onde estava o corpo. Ou até ela falando que deixou a amiga no parque e voltou pra casa. Mas não, você tava no parque ainda nesse horário, né? Imagina não ser, por exemplo, você mesmo entrega um mapa aqui para nós. Imagina não ser o caminho, né? Elas fizeram esse caminho para ir no parque. E como que o sinal do seu celular estava no mesmo lugar do corpo? Tudo tem como… tem como rastrear, né? Mas eu vou ser esperto e vou apagar a mensagem. Não tem adianta. como apagar. Isso mesmo. Eu falo com propriedade, não tem Não como tem você como apagar. Isso mesmo. Tem casos que às vezes eu compro, né? Eu comprei uma vez um computador usado e ele veio com um HD do antigo dono, que ele tinha formatado e tal. Tava tudo lá. Um software tipo de graça que você baixa ali, você recupera tudo. Você imagina o pessoal da perícia forense, que trabalha com polícia, tem vários mais equipamentos. né? Então, o pessoal acha, não, porque é só desativar, é só apagar. Tudo que você faz na internet fica registrado. Estamos em tempos sombrios, eu acredito que estamos em tempos sombrios. A internet trouxe muita coisa boa, trouxe muita coisa ruim, mas é como ela disse, ela sendo o hacker do bem, né? A perícia descobre, mas com a ajuda de pessoas como você. Que conseguem encontrar, né? Porque você evoluiu junto com essa geração. E a polícia comprou a tecnologia. Ela não acompanhou. Né? Então, é óbvio que os investigadores que estudaram o assunto, ou os mais novos, dão de 10 a 0 e muita gente. Que bom, né? Porque teve uma época que a gente achou que estaria perdido nesse mundo digital. E aí a gente conseguiu, com pessoas como vocês, com estudo, saber que a gente pode recuperar tudo. E são trabalhos magníficos. Parabéns que você faz. Parabéns, muito interessante. Nesse caso, a gente tem um outro aspecto que é a da amiga que estava junto no dia em que o crime aconteceu. Ela sabia o que tinha acontecido e ela demorou muito tempo para falar o que ela sabia, né? Nesse caso, ela deveria ser acusada de alguma coisa também? Pra mim, sim. Com certeza. Total. Eu acho que você omite, ela tá vendo, ela viu que no desdobramento ninguém tá sendo punido, ela sabe quem tem uma família esperando esse sentimento de justiça. Exatamente. Ou, no mínimo, eu não sei se caberia, né? Porque uma obstrução, acho que não. Ela não… mas uma até omissão. porque ela apareceu depois, né? Não é que ela foi ser interrogada e não falou, né? Então, mas, ela sabia. A amiga sabe que tem uma família esperando. Eu acho que tinha que ter alguma coisa em cima dessa menina. Acho que o que pesa mais é a família esperando, né, ter um fim. Sim. Porque sempre que você acompanha assim, uma família que tá passando por um caso parecido, é uma esperança, né? Porque eles sabem que o ente querido não volta. Então, o mínimo que a família espera é que a justiça seja feita em qualquer tipo de caso, né? Que aquela pessoa que está fazendo mal ou que tenha feito algo seja punido.
Então, eu Isso concordo. não vem porque uma pessoa decidiu não ficar de falar. boca fechada. Então, Apesar de tudo, o caso só foi solucionado porque ela falou, né? É. Então, ainda bem que ela se arrependeu e também deu esse encerramento pra família. consciência né? pesou, né? Uhum. Deve ter pesado bastante, Sim. né? E eu quero agradecer a presença de vocês no episódio. Foi muito interessante. Achei que vocês foram muito bem investigando o caso e até descobriram antes da gente revelar o que tinha acontecido. Então, Eu gostei também. pois é, muito obrigada. Obrigada a você. obrigada. E a gente quer saber de você que nos acompanha. Acertou que esse era um caso real? Comenta aqui se estiver vendo pelo YouTube, nos comentários do episódio no Spotify ou onde estiver ouvindo esse podcast. Ou vai no último post do nosso Instagram, @canalexn, que saindo daqui eu vou ler tudo para ver quem tá mais esperto para os próximos casos. Será que vocês estão preparados para a nossa próxima investigação? 7 homens desaparecem em menos de um ano. As semelhanças entre as cenas dos crimes fazem a polícia suspeitar que se trate de um criminoso em série. Mas qual é a verdade? Qual é a conexão entre os crimes? Esse foi o Realidade ou Ficção, um crime, várias pistas, só uma verdade. Eu sou Ju Cassini e a gente se vê no próximo episódio.